I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mundo de História. E no episódio dessa semana vou falar com vocês um pouquinho sobre a história do R-101, o dirigível Zeppelin, que foi durante anos a maior aeronave produzida pelo ser humano. A minha ideia do episódio é apresentar a sua curta, porém interessante existência. Aproveito aqui para deixar meu agradecimento à querida Tatá por financiar o podcast e convido você que está nos escutando a fazer o mesmo, caso tenha interesse e condições, por meio do Apoia-se. O link está lá no nosso Instagram. Mas, sem mais delongas, vamos passar para o episódio. To ride the storm to an empire of the clouds. To ride the storm, they climbed aboard their silver ghost. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é como era a aeronave. O Zeppelin nada mais é do que um gigantesco balão em um formato oval ou formato de cigarro. E o R-101 contava com 223 metros de comprimento, a maior aeronave da época. E para se comparar, hoje em dia, o que foi o maior avião da história do ser humano, o AN-225, destruído infelizmente pela Rússia durante a invasão da Ucrânia, tinha 84 metros de comprimento. É para ter uma ideia do tamanho dessa máquina, que pesava 4.000 toneladas, movido com base de 5 motores, cada um com 8 cilindros e a diesel, e levado no ar por 5 grandes sacos cheios de hidrogênio. Você pode estar pensando, mas nossa, hidrogênio é extremamente inflamável? Sim. Na época, era comum o de hidrogênio por conta do custo de extração, manipulação do hélio e pelo fato de que o hidrogênio conseguia carregar, sustentar mais peso no ar. Pra você ter uma noção, se eles fossem utilizar a mesma quantidade de hélio, a quantidade de carga que eles poderiam carregar cairia de 50%. A sua construção durou 4 anos, sendo que era esperado durar apenas um, e foi supervisionada pela Direção de Desenvolvimento de Aeronaves do Reino Unido, com base em pesquisa realizada pelo Laboratório Nacional de Física. Ficou determinado que no mínimo 15 pessoas seriam necessárias para operar o Zeppelin, ou dirigível, mas no dia a dia normal contaria com 42 tripulantes. A notícia de sua criação, de sua conclusão, percorreu todo o Reino Unido. Em 1929, milhares de pessoas se reuniram em Bedfordshire para ver o seu primeiro voo, o seu voo inaugural de teste. E, com sucesso, ele seria colocado para realizar a sua grande missão: ligar, por meio do ar, a Inglaterra e a Índia, Londres a Karachi. Lembrando que, na época, a Índia era o Raj britânico, então era parte do Reino Unido, era uma colônia britânica na Ásia, uma das suas maiores colônias, diga-se de passagem. Em outubro, então, de 1929, a aeronave foi oficialmente apresentada ao público, sendo puxada por 400 homens, devido ao seu peso, mesmo flutuando, era algo extremamente pesado, e foi presa em uma torre, pela qual a tripulação e os passageiros entrariam, sendo 14 de outubro de 1929, para ser exato, às 11h07 da manhã, o dia e hora do momento que o primeiro voo teve início. Ele atingiu 200 mil pés, atingiu 2 mil pés, aproximadamente 609 metros, e voou por cerca de 5 horas e 40 minutos, percorrendo 170 quilômetros sobre Londres e sua região metropolitana. A viagem foi um sucesso. Vale ressaltar que o R-101 não seria uma aeronave comum, seria uma aeronave luxuosa. Ela contava com 2 restaurantes, uma área de fumantes e visão panorâmica para pessoas apreciarem a vista lá de cima, contando ainda com 4 refeições por dia. Era fato que não poderia carregar muitos passageiros, mas os que fossem carregados viajariam com luxo e conforto.
Ao longo de 1929 e 30, novos voos testes foram feitos, problemas foram descobertos, por exemplo, na área da decolagem, e reparos foram feitos, incluindo uma melhoria em setembro de 1930, quando um novo armazenamento de gás foi instalado, aumentando em 9 toneladas o peso total de carga do querido Zeppelin. Em setembro, final de setembro, para ser mais preciso, foi marcada a viagem para a Índia, mas por conta de condições climáticas, o Zeppelin partiria apenas em outubro. Às 4h30 da tarde, no dia 1º de outubro, o R-101 partiu para ficar 24 horas no ar. Seria seu teste final e seu mais pesado teste. Tudo aconteceu de uma forma perfeita. Porém, preferiram não colocar os motores a toda potência, pois não haviam testado isso em condições próprias com o novo peso. Mas acharam que não seria um problema, determinaram que a viagem para a Índia poderia acontecer, desde que os motores não fossem estressados ao máximo. Dessa forma, em 4 de outubro, o R-101 partiu para realizar seu objetivo, a Inglaterra e a Índia pelo ar, com uma rápida parada no Egito para reabastecimento. A aeronave se levantou e seguiu em direção ao Canal da Mancha, chegando próximo da França. Tudo seguia tranquilo. As mensagens enviadas pela aeronave demonstravam que a situação estava tranquila, tudo estava perfeito. Porém, às 2 da manhã, conforme relatos de testemunhas, os ventos começaram a prejudicar a viagem, e os ventos acompanhados de uma chuva. Neste momento, ocorreu uma súbita e longa queda de altitude, porque o armazenamento de gás na frente foi danificado. A chuva pesou na cobertura da aeronave, fez um buraco, indicou esse armazenamento de gás e o gás foi liberado. O gás mantinha a aeronave sendo sustentada. Dessa forma, com o gás liberado, a frente da aeronave começou a descer. Rapidamente, a tripulação agiu e estabilizou a aeronave. Mas perceberam que a linha do horizonte agora estava mais próxima do que o ideal. A aeronave não apenas não conseguiria recuperar a altitude que estava antes, como nem mesmo conseguiria continuar a viagem. Alguns instantes depois, coisa de alguns minutos, novamente a aeronave caiu. Uma súbita queda deixou a aeronave a 161 metros de altura. Lembrando que ela tinha 223 metros de comprimento. Ou seja, ela estava extremamente próxima do chão. Ela estava em uma altitude totalmente perigosa. Uma pesquisa do Dr. Brian Lenton coloca que nessa segunda perda de altitude, um cabo de controle se rompeu. Dessa forma, o controle que a tripulação tinha da aeronave foi prejudicado, de forma que a viagem se tornava cada vez mais uma certeza de morte. A terceira nova queda ocorreu, levando o nariz a se chocar com o chão. Antes disso, porém, foi determinado que os motores fossem desligados para tentar uma aproximação cuidadosa. E, curiosamente, eles conseguiram. A aeronave tocou o solo com uma velocidade de 22 km por hora. Um impacto nem um pouco violento, uma velocidade um pouco maior do que a padrão de pouso. Porém, houveram danos nas estruturas. E, durante esse impacto, esses danos estruturais, o hidrogênio entrou em contato com um motor ou mais de um motor quente, levando ao início de um incêndio. O hidrogênio é extremamente reativo, extremamente inflamável. Dessa forma, a chama tomou conta da aeronave, explodindo algumas bolsas de gás, causando pânico e destruição. Após poucas horas de viagem, o R-101 encontrou seu fim, ceifando a vida de 48 pessoas que se encontravam na nave, sendo que um das vítimas faleceu 3 dias depois no hospital. Apenas 8 pessoas sobreviveram ao desastre, que entrou para a história como o terceiro pior desastre aéreo envolvendo zeppelins ou dirigíveis e balões, demonstrando o tamanho da catástrofe. Os restos da aeronave só foram tirados quase um ano depois, sendo que a própria empresa produtora do R-101 comprou da empresa responsável por retirar os destroços cerca de 5 toneladas do duralumínio, a liga metálica utilizada para construir a aeronave. O R-101
é o símbolo não apenas do imperialismo, da necessidade dos britânicos de terem um controle sobre a Índia, mas também um símbolo da busca pelo controle do ar. Em 1906, o ser humano voou pela primeira vez em um avião, com o 14 bis. Mas desde muito tempo antes, técnicas de balões, tripulados ou não, já eram conhecidas. Na busca pelo desenvolvimento industrial, conseguir diminuir o mundo no sentido de facilitar o contato e a viagem entre partes diferentes do mundo, o R-101 foi construído. Não apenas ele, como outros diversos Zeppelins, como o famoso Hindenburg, também foi vítima de um grave acidente lá na Alemanha. O fato é que nós podemos ver esse episódio, além de uma tragédia, parte do desenvolvimento. Infelizmente, erros acontecem e muitas vezes os erros têm consequências graves. A história nos apresenta isso. Mas a história também nos apresenta uma oportunidade de aprendermos com o passado para não repetirmos os mesmos erros no presente e no futuro. E essa é a mensagem, eu acredito, como historiador e professor, que todos nós devemos lembrar. With young lads came the cry, now plunging from the sky. 3,000 horses silent as the ship began to die. Eu agradeço a todo mundo que pode estar aqui. Convido vocês a nos seguirem nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, Blue Sky, TikTok, todos com o nome Mundo de História, para estar sempre por dentro de quando um novo episódio for publicado. Como eu falei lá no começo, no nosso Instagram você encontra ainda o link para o nosso Apoia-se, caso você tenha interesse e condições de financiar nosso podcast com valor mensal, que ajuda a manter o programa existindo. Mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios dos amigos, colegas, familiares, qualquer um que você acha que pode gostar desse e de outros temas. No mais, muito obrigado por ter estado até aqui. Espero ter gostado, espero ter achado interessante e vejo todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Now a shadow on a hill, the angel of the east, the empire of the clouds may rest in peace. And in a country churchyard, laid head to the mast, 48 souls who came to die in